Você já parou para pensar que a gente foi feito para viver com o sol? A gente acorda quando o sol nasce. A gente come quando o sol está lá em cima. A gente passa o dia todo ativo junto com o sol. Aí quando o sol se põe, a gente também vai dormir. Parece óbvio, né? Mas hoje a gente consegue fazer exatamente o contrário. A gente acende a luz quando começa a escurecer. Continua trabalhando, né, até tarde. 10 horas da noite a gente sai para jantar. Come quando não tem mais sol. Comeu, voltou para casa, fica no celular, TV. Fica até de madrugada no celular, na TV. Depois acorda às 6 horas da manhã, junto com o sol, para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Aí vem a pergunta, será que o nosso corpo foi feito realmente para funcionar dessa maneira? Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre como o Ayurveda enxerga esse ciclo do dia. Será que o horário que você está fazendo as coisas é tão importante quanto o que você está fazendo? Se você não me conhece, eu sou a Flávia, sou terapeuta Ayurveda, consultora de imagem e design de interiores especializada em Feng Shui. Eu acredito que a forma como a gente vive, a nossa imagem e o ambiente que a gente mora influenciam diretamente na nossa saúde e nas nossas emoções. Eu compartilho conteúdos que ajudam você a se conhecer, a controlar suas emoções e ter uma vida mais feliz. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito básica que a gente foi se afastando de pouquinho em pouquinho, o ritmo do nosso corpo. No Ayurveda existe um princípio que eu acho muito lindo, que é o macro influencia diretamente o micro. Nós somos feitos das mesmas matérias que o universo, que a natureza. Então, tudo que acontece fora, acontece dentro também. O sol nasce, o sol se põe, a lua chega, as estações mudam, a temperatura muda, a natureza muda e a gente muda também. Nós somos animais diurnos, a gente não foi feito para viver no escuro. A gente não consegue enxergar no escuro, né? Você fala, Flávia, mas eu funciono bem estudando à noite. Você funciona bem estudando à noite com a luz acesa, que está imitando o sol. Nós não somos animais noturnos, nós somos animais diurnos. A tecnologia, ela permitiu a gente estender o dia. Só que o ritmo do nosso corpo continua o mesmo. Nosso corpo não entende a tecnologia, vamos pensar assim. Ele não foi feito para ela. Ele foi feito para funcionar com a natureza. E é por isso que no Ayurveda tem uma organização de rotina diária que a gente chama de Dinacharya. E nessa organização ele explica exatamente o ciclo do dia, como a gente deve viver o dia junto com a natureza, como nós fomos feitos para viver o dia. E o dia começa assim. Das 2 da manhã às 6 da manhã, a gente fala que é o período de Vata. Flávia, o que é Vata? Você não precisa guardar esse nome. Mas é um período da leveza. É o período onde a gente está com mais movimento, nós estamos mais criativos. Esse é o período que a gente tem que acordar. A gente acorda ainda na leveza, antes das 6 da manhã, a gente fala. É para você acordar, fazer o seu exercício físico de manhã. Você começa o dia com mais disposição, com mais prontidão, com mais leveza. Vai fazer seu yoga, sua caminhada, sua academia, sua corrida. Começar o dia com disposição. E aí vem uma coisa muito bonita, que se chama Brahma Muhurta. Brahma Muhurta, a gente fala que a gente deveria acordar mais ou menos ali uns 45 minutos antes do nascer do sol. A gente coloca aqui mais ou menos umas 5 horas da manhã seria. Por quê? Os sábios diziam que quando você contempla o nascer do sol, você absorve toda a sabedoria junto com ele. Esse período de Vata é o período do conhecimento também, para você estudar, para você absorver conhecimento. Então a gente chama de Brahma Muhurta, você absorver o conhecimento do sol, a sabedoria dos sábios. E é justamente nesse período que o Ayurveda recomenda você sempre a voltar a atenção para dentro. A primeira coisa que a gente deve fazer ao acordar é como eu estou me sentindo. Fazer essa autoavaliação antes de sair da cama. Porque é o período do conhecimento, é o período da reflexão, é o período da sabedoria, é o período da leveza, do exercício físico. Aí o sol nasce. Das 6 da manhã às 10 da manhã, a gente fala que você entra no período de Kapha. Kapha é o período da estabilidade, é o período do peso, é o período da estrutura, é o período da lentidão também. Então repara uma coisa, quando você acorda depois das 6 da manhã, a gente normalmente acorda só mais 5 minutinhos, né? Mais cansado, com mais preguiça, mais difícil para academia fazer o exercício físico, caso você faça de manhã.
É o período que a gente acorda normalmente com muco no nariz, né? Dormir, acorda com aquele muco. Não necessariamente você está gripado, mas é porque você entrou no período de capa. 6 da manhã às 10 da manhã, o sol está nascendo. Existe a lentidão, existe o muco, existe a preguiça. Por isso o Ayurveda sempre diz, acorde antes das 6, para você acordar e pegar a energia do movimento, da leveza, e não acordar com a energia do peso, da lentidão. E o dia vai ficando mais intenso. Das 10 da manhã às 2 da tarde, o sol está lá em cima. A gente entra no horário de Pitta. Quem é Pitta, Flávia? É o horário do fogo, é o horário da intensidade. O sol está lá em cima, o dia está quente. E o seu fogo digestivo também. Você, né, lembra que eu falei, o macro reflete exatamente o micro. O sol está lá em cima, seu fogo está lá em cima também. É hora de digerir, é hora de comer, almoçar. É quando a gente sente mais fome, é o almoço. Por isso que o horário de comer importa. A gente fala, o ideal é você sempre fazer a sua principal refeição entre 10 da manhã e 2 da tarde, ali entre 11 e 1 da tarde, né? Vamos colocar assim, que o sol está mais forte, porque é quando o seu fogo digestivo está mais forte. E tudo no Ayurveda, o coração do seu corpo é a sua digestão. Então, esse é o horário do almoço. A fome significa estou pronto para comer. É quando você deveria sentir a maior fome. Sol está lá em cima, é o horário de Pitta. Depois, o que acontece? Das 2 às 6 horas da tarde, a gente volta a Vata. Lembra Vata? O horário da leveza, do movimento, da criatividade. Então, pensa comigo, você comeu, fez a digestão. Lá por volta das 4 horas da tarde, a gente tem aquele peso, né? Tá digerindo. Mas por volta das 4 horas da tarde, que é o pico desse horário, você volta a se sentir leve de novo. Muita gente começa aqui a funcionar, né? A ter criatividade, a trabalhar, a ser mais eficiente no que está fazendo. É o horário de Vata, é o horário dos estudos, da criatividade, do exercício físico. É um ótimo horário para você fazer o seu exercício físico também, caso você não esteja trabalhando, ou para você dar aquele gás do trabalho. É um período mais leve. Então, repara como a nossa energia, ela muda conforme o dia. Ela muda conforme o sol. E não é por acaso, não é porque você tem um problema, você foi feito para isso. Sua biologia foi feita para isso. O macro influencia o micro. A gente foi feito para funcionar junto com o sol. E aí vem um próximo período. O sol começa a se pôr. Das 6 da tarde até as 10 da noite, a gente entra em Kapha. A gente volta para ele, o horário da estrutura, da lentidão, da preguiça, do peso. Só que aqui ele tem uma função. O sol está se pondo, o seu corpo também está se pondo. É o horário de diminuir, é o horário de acalmar, porque o seu corpo está se preparando para dormir. Nada é por acaso. Então o sol se põe, o seu corpo se põe junto com ele. Diminuir a luz, diminuir os estímulos. As refeições aqui precisam ser mais leves. Lembra? Porque a gente não está pronto para digerir, o sol não está lá em cima. E então chegamos na noite. Das 10 horas da noite até as 2 da manhã, a gente volta ao horário de Pitta. Lembra do sol lá em cima? Só que agora quem está lá em cima é a lua, não é o sol. E aqui não é o seu fogo digestivo que está pronto para digerir. Aqui quem está lá em cima é a lua. Então você está pronto para digerir emoções. Tudo que você come, não só isso, mas tudo que você absorve, seja comida ou seja emoções, impressões, o que você vê, você absorve, o que você escuta, você absorve, o que você sente, você absorve, o estresse do dia do trabalho, você absorve, você não controla isso. Das 10 da noite até as 2 da manhã é quando você tem que digerir as suas emoções. Não é comida, é emoções. Então a refeição ela tem que ser mais leve. E você tem que estar na cama dormindo, porque se a gente perde esse período, a gente não consegue digerir tudo o que deveria. E aí acorda cansado no outro dia. Agora, você já reparou que quando você passa das 10 da noite, está acordado, você sente fome? É por causa disso. Porque Pitta rege a digestão. Então, se você está acordado, você vai sentir fome e você vai comer. Vai atacar a geladeira, né? Quem não ataca a geladeira depois das 10 da noite. Só que não é para você digerir comida, porque uma vez que você coloca bastante comida para digerir, o seu corpo vai tentar digerir ela e não vai digerir as suas emoções.
Por isso que a Ayurveda recomenda durma até as 10 da noite, ou próximo das 10 da noite, porque você precisa desse período para descansar, para entrar no sono profundo e digerir não só os alimentos, mas as suas emoções do dia. E aqui está a origem dos maiores problemas das nossas emoções, a má digestão. A maioria dos meus clientes, eles não dormem direito. A maioria dos meus clientes dorme muito depois e pula esse horário. E depois de Pitta, a gente volta para a Vata, que nem eu comentei, das 2 da manhã às 6 da manhã, o horário da leveza. Então, Flávia, por que eu acordo sempre entre 2, 3 da manhã, né? Um horário que todo mundo normalmente acaba acordando quando o sono está leve. Exatamente por isso, porque em Vata o sono ele fica mais leve. Então pensa comigo, se você não entrou no sono profundo à noite, no horário de Pitta, né, que é das 10 às 2 da manhã, ou você pulou esse horário, por exemplo, foi dormir muito tarde, o sono ficou leve, quando você entra na fase da leveza, esse sono está leve demais, aí você acorda. Então é sempre entre 2 e 3 horas da manhã, que é o período da leveza, da criatividade. Por isso que no Ayurveda a sua rotina ela é tão importante. Não é só o que você faz no dia, é quando você faz. O seu corpo foi feito para fazer cada atividade em um determinado horário do dia, conforme o sol, conforme a natureza. É dessa forma que o seu corpo se organiza melhor. É dessa forma que o seu corpo é mais eficiente. É dessa forma que ele se mantém em equilíbrio, que as suas emoções se mantêm em equilíbrio. O nosso sistema nervoso, a gente fala que ele precisa de previsibilidade. Ele tem que saber o que vai acontecer. Dessa forma, ele se acalma, ele relaxa. E a gente passa a ser dono de nós mesmos, né? E não mais ele sendo dono de nós mesmos. Existe um ritmo, né? Cada coisa em seu devido lugar. Já foi feito para isso. Agora imagina só, você dorme lá meia-noite, pulou o horário de Pitta. Dorme mal, dorme pouco, então você vai dormir bem no horário de Vata que não foi feito para você digerir emoções, você não vai conseguir digerir as emoções do dia. Acorda às 6 horas da manhã para trabalhar, não descansou, teve aquele sono leve, porque você dormiu no horário do sono leve. Começou o trabalho já mais ou menos, fez o exercício físico ali de manhã, ou às vezes é à noite também. Trabalha, mais estresse, mais pressão, você já não estava 100%, então já começou mais ou menos. Vem pressão, come mal porque você está no meio da correria, almoça no horário errado, você almoça lá pelas 3, 4 da tarde, seu fogo digestivo não tá bom para você digerir, você não consegue digerir direito, seu organismo não pega os nutrientes, seu organismo não tira tudo que a gente chama de toxinas, fica aquelas toxinas em você, aí você faz atividade física lá pelas 8 horas da noite, que era para você estar baixando, descansando, começa a se mover no horário que não era para se mover, aí entra nas telas, fica até mais ou menos 11 horas da noite, meia-noite em telas, TV, celular, né? Rolando o Instagram, vai dormir de madrugada, não tem como, não tem como não ter ansiedade, não tem como não ter o próprio controle de você, das suas emoções, porque tá tudo desequilibrado. Tá fora de rotina, tá fora do ciclo. Você foi feito para operar junto com a natureza. Tudo foi feito de forma perfeita, né? Foi tudo planejado de forma perfeita. A gente que botou um monte de coisa atrapalhou a história, mas a natureza ela já é perfeita. Então a gente esqueceu de uma coisa muito simples. Nós somos feitos para viver junto com o sol, acordar junto com o sol, se movimentar junto com o sol, comer junto com o sol e baixar junto com o sol. A gente não precisa fazer tudo de forma perfeita todos os dias, até porque nossa rotina hoje em dia ela não deixa. Mas você tentar se aproximar o máximo possível dela, e tudo bem de vez em quando você sair, mas desde que você tente retornar, saiba qual é o seu equilíbrio. E isso sim é cuidar de si mesmo. E isso é a base para ter uma vida boa, com saúde, bem-estar. Volta a escutar aquilo que o seu corpo já sabe. Olha para ele, escuta o que ele está pedindo. Porque você não precisa se reinventar, você só precisa se reencontrar.